doutora Marinês Gadelha, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fluxo de incorporação, mas pós-Conitec. Depois que é aprovado o medicamento, que ele tem a sua recomendação positiva e o secretário da SCTI assina, o que acontece depois? Qual é o processo até chegar o medicamento no paciente? Essa é uma dúvida que muita gente tem, porque o processo às vezes não é claro para as pessoas e os pacientes, em geral, acham que depois que incorpora, ele vai ter, depois de 180 dias, o medicamento na farmácia para ele. Mas, às vezes, isso não acontece ou ele não entende por quê, como chega. O que acontece nesse processo inteiro? Então, doutora Inês, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente qual que é esse processo. Muito bom dia, Soraya. É sempre bom revê-la. Antes de responder diretamente, eu chamo a atenção para dois aspectos que geralmente não se presta atenção. O primeiro é que as normas da Conitec, que são a Lei 12.401, o Decreto 7646, ambos de 2011, e a Portaria de Operacionalidade, esta portaria, eu não sei de qual número, mas eu mando para você por e-mail depois, dizem respeito exclusivamente aos processos da Conitec. Não é que são processos administrativos com as bases técnicas em cima de evidência científica. Um outro aspecto que o pessoal também confunde muito é que a Conitec faz incorporação. Isso você já chamou a atenção. Apesar de se chamar Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec não incorpora. O processo dela é de recomendação pela incorporação ou não incorporação. Então, o processo estrito da Conitec termina com o relatório de recomendação, que este sim é aceito ou não, é aprovado ou não pelo secretário em exercício da Secretaria de Ciência e Tecnologia, Insumos Estratégicos de Inovação em Saúde, que nós conhecemos pela sigla de SCTI, e que faz a sua aprovação por meio de portaria específica. Então, a própria portaria do secretário é um pós-Conitec, não é? Porque o processo da Conitec, ao ser um processo de recomendação, se encerra aí. E o primeiro passo pós-Conitec é a publicação da portaria específica pelo secretário de Ciência e Tecnologia. Então, assim, o segundo passo, após esta publicação de portaria, é o que nós chamamos de inclusão. Não está escrito em nenhum documento. O passo seguinte, a incorporação ipsilíteris ou não, feita pelo secretário, começa o processo administrativo interno, que inclui duas vertentes. A primeira vertente, que é um passo, é a protocolização. Então, mediante o estabelecimento de protocolo, aquela tecnologia que foi recomendada pela Conitec e foi incorporada pelo secretário, tem de também, por previsão de lei do decreto, tem de ser protocolado. Não vai entrar sem um protocolo, certo? Este protocolo pode ser o protocolo padrão de uma doença, como pode ser um protocolo padrão de uso daquela tecnologia. A lei chama tudo, a lei e o decreto chama a portaria
chamam tudo de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Mas, como nós não estamos lidando com uma tecnologia única, como, por exemplo, medicamento ou um procedimento, dependendo do perfil deste uso, nós vamos ter o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas daquela doença, que inclui aquela tecnologia, ou então vamos ter um protocolo de uso da tecnologia. Eu vou dar exemplos para você entender bem. Vamos dizer que a Conitec recomendou, o secretário incorporou mais um medicamento para esclerose múltipla, né? Então, quando se for protocolar aquela incorporação, ela vai ter, a tecnologia vai ter uma inclusão no protocolo da doença. Então, não vai ser uma coisa isolada, não é só para aquele remédio, não é só para aquele procedimento. Então, vai entrar no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença, no caso, a esclerose múltipla. Este exemplo é bom, assim como também o da artrite reumatoide, porque são os dois protocolos que mais se atualizam, não é? Porque a oferta de tecnologia, principalmente medicamento, ou quase que exclusivamente medicamento, é contínua. Por vezes, nós temos até 2 atualizações dentro de um ano. Basta você tomar esses 2 exemplos, porque você vai ver o quanto tem de atualização do protocolo por causa de uma recomendação da Conitec e de uma incorporação pelo secretário. Agora, vamos tomar outro exemplo. Vamos dizer que seja também de medicamento, para facilitar a sua vida. O mesilato de imatinib. O mesilato de imatinib, o famoso Glivec, é visto dentro desta protocolização de 2 maneiras. Dentro de um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença, por exemplo, leucemia mieloide crônica, em adulto e em criança, são 2 protocolos. Então, é o mesmo padrão do protocolo de qualquer outra doença. Então, o mesilato de imatinib entra dentro do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, né, da leucemia mieloide crônica. Mas quando você vai fazer o uso do mesilato de imatinib na leucemia linfóide aguda, não é protocolo. É o uso do mesilato de imatinib no tratamento da leucemia linfóide aguda. Por quê? Porque o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da leucemia linfóide aguda é variável conforme a conduta adotada pelo hospital. Não é padronizado. Então, se você olhar esse exemplo, você vai ver que na leucemia mieloide crônica é um protocolo. Diz que tem de usar assim, tem de usar assado. Quando vai ver a leucemia linfoblástica aguda, seja de adulto, seja de criança, você vai ver que não se estabelece qual é o protocolo terapêutico, mas sim como é que se dá a inclusão do mesilato de imatinib dentro da conduta terapêutica que é do hospital, qualquer que seja ela. É por isso que nós chamamos aí o protocolo de uso. Então, quando o protocolo foca a tecnologia, em determinada situação, protocolo de uso. Quando foca o que é mais comum, o uso é mais a exceção. Então, é o protocolo clínico, diretrizes terapêuticas da doença. Ficou claro, Soraya? Ficou. Agora ficou mais claro. Eu procurei dar exemplo de medicamento porque é uma área que você domina e que tem mais vivência. Mas, por exemplo, se for um stent,
o stent cardíaco, né? Ou, se for um exemplo melhor ainda, o cardioversor desfibrilador implantável. É uma tecnologia que você utiliza em várias doenças. Tá. Então, para este cardioversor desfibrilador implantável, que o protocolo é de uso. É quando ele vai ser usado. Eu não estou tratando a arritmia cardíaca por doença de Chagas, eu não estou tratando a arritmia cardíaca por conta de qualquer outra causa. Eu não estou tratando a doença, eu estou tratando a utilização de uma tecnologia em várias doenças. Tá. Ficou claro? Ficou claro. E, Inês, sim, do ponto de vista mais prático, então, passe a recomendação e aí a gente começa esse processo do protocolo, que também é a própria Conitec que vai fazer isso. E aí ela vai... Não é a Conitec. A Conitec, e nós estamos ainda falando da segunda fase pós-Conitec, porque a primeira é a portaria de incorporação. Isso. Pós-Conitec. A segunda é essa protocolização, né, que pode ser pelo uso daquela tecnologia ou pela doença. Protocolo de doença. A Conitec mantém 3 subcomissões. A primeira subcomissão é a de protocolos. Sim. Não importa se é de doença, de qualquer formato. Todos eles. É a subcomissão de protocolos. A segunda subcomissão é a da RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Certo? E a terceira subcomissão é a da RENASSES, que é Relação Nacional de Ações de Serviço de Saúde. RENASSES. Tudo isso é previsto nos normativos da Conitec. Então, veja bem. Estou com eles aqui, ó. Beleza. Então, a portaria que você tem, né? Eu não preciso lhe mandar a portaria, né? Não, estou com ela aqui. Então, Soraya, essas subcomissões cuidam das suas respectivas tarefas pós-incorporação, que vamos dar o nome de inclusão. É inclusão no SUS, nos sistemas do SUS, nas tabelas do SUS, nos procedimentos operacionais do SUS. Tá certo? Então, a subcomissão de protocolo vai cuidar de protocolizar. Então, vamos dizer, foi o protocolo da doença de Alzheimer. Se houver qualquer incorporação, esta subcomissão começa o processo dela de protocolização, porque, especialmente para medicamentos, não se pode incluir nada no SUS sem protocolo. É da lei, é do decreto, é da portaria. Então, como é que se dá essa protocolização? A subcomissão da Conitec de protocolos gerencia todo o processo, não é? Normalmente, aquele núcleo de avaliação de tecnologias em saúde, o NATES, que elaborou todo o processo de avaliação da tecnologia ou das tecnologias, fica responsável por minutar o protocolo. O próprio NATES que fez o estudo de avaliação tecnológica. Tá? Então, se foi, por exemplo, o Instituto Nacional de Câncer, o NATES do Instituto Nacional de Câncer, se foi o NATES do Instituto Nacional de Cardiologia, se foi o NATES do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, se foi o NATES do Moinho de Ventos, e assim vai.
porque essa subcomissão da Conitec trabalha com vários NATs. E aí você pode perguntar, mas por que o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o Moinhos de Vento? Porque no âmbito do PROAD, né, esses protocolos fazem parte de um dos projetos do PROAD. Não, eles não são únicos. Né? Não é o hospital, não é a conduta do hospital, não é a conduta do INCA, não é a conduta... Não, é aquilo que aquele NATES cuidou de fazer o relatório para avaliação pela Conitec. Então, eles fazem a minuta do protocolo e esta minuta volta para a Conitec. Volta para o plenário da Conitec. Da mesma maneira que a tecnologia. Então, a Conitec avalia, sugere e põe em consulta pública. Tá. Do mesmo jeito, volta da consulta pública, a Conitec, o plenário de novo, verifica se houve alguma contribuição relevante e que modifique a sua posição inicial, seja a favor, seja contra. Não é? Então, com isso, o processo se encerra no âmbito da Conitec. Da mesma forma, o secretário da SCTI publica que aprovou aquele relatório. Você note que o relatório pós-consulta pública é o relatório que traz o resultado da consulta pública. Já notou? Sim. Então, traz o relatório preliminar, que foi posto em consulta, e traz a contribuição da consulta pública e termina sendo o relatório de deliberação. Já notou que o que vai para a consulta pública é um relatório preliminar. Quando volta da consulta pública, o mesmo NATES que fez lá aquele relatório é responsável por analisar aquela consulta pública e fazer o seu relato e suas observações e as respostas que eles dão à consulta pública, né? Que eles sugerem razão por que aquele NATES concordou ou não com aquela contribuição. Então, a Conitec, avaliando o retorno da consulta pública, faz, então, toda a sugestão, verifica se muda de opinião, se não muda de opinião, e delibera a recomendação. Isto é o relatório final, digamos assim, mas é chamado de relatório de recomendação. Ocorre tanto para a tecnologia como para o protocolo. Pois bem, isso posto, vem a terceira fase pós-Conitec, que é a de inclusão. Chame de inclusão, de disponibilização, de operacionalização, do jeito que quiser. Não existe nome para isso. Mas, normalmente, como isso vai se manifestar, seja na Renases, seja na Rename, nós costumamos dizer, vamos cuidar agora da inclusão. Essa inclusão é na Renases ou na Rename. Certo? Mas o protocolo está lá atrás, dizendo como é que deve ser aplicado. Né? Então, na Renases, qual é o instrumento? É a tabela do SUS. Certo? A tabela do SUS é uma tabela que traz o procedimento, traz o exame, traz a tecnologia que for. Nós temos de incluir nas ações e serviços de saúde, que é a tabela do SUS, certo? Entra, então, na Rename. E se inclui na Rename o caso se for medicamento. Mas essa Rename não é simples como a Renases, que simplesmente entra como procedimento na tabela do SUS. Além disso, na Rename, tem de haver a pactuação
tripartite. Uhum. Então, nesta pactuação tripartite da assistência farmacêutica, porque a Rename é de medicamentos, então vai se definir se vai ser do componente da atenção básica da assistência farmacêutica, componente especializado da assistência farmacêutica ou componente estratégico. Então, feita esta pactuação tripartite, definido qual vai ser o componente da Rename, aí o pessoal lá do Departamento de Assistência Farmacêutica solicita a inclusão daquele medicamento na tabela do SUS. Entendeu? Entendi. Então, se não for medicamento, é procedimento, é exame, é o que for. E a tabela, como é o nome da tabela do SUS? Tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do SUS. Tá. Ela é um meio operacional. Mesmo que o medicamento seja da Rename, que seja gerenciado o componente pela assistência farmacêutica na secretaria que nós chamamos de TIP, quem põe ou tira ou altera na tabela do SUS, a única secretaria que tem a prerrogativa de mexer na tabela do SUS é a Secretaria da Atenção Especializada. Isso. Somente uma secretaria no Ministério faz isso. Era a secretaria que hoje é chamada de Atenção Especializada à Saúde, a SAES. A SAES. O pessoal chama de SAES. Aí eu digo, eu falo português, uma língua muito linda. Eles chamam SAES, mas não é a SAES, a Atenção Especializada. Por quê? Porque dentro desta secretaria, nas competências do regimento interno do Ministério da Saúde, existe um departamento chamado Departamento de Regulação, Avaliação e Controle, que tem a responsabilidade de gerenciar os sistemas federais de informações do SUS. Então, SCNES, que é o Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, o CIA, que é o Sistema de Informações Ambulatoriais, o SH, o Sistema de Informações Hospitalares, e um sistema chamado SIGTAP, que é o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS. Muita gente, muita gente, nessa mania de pensar, simplificada e errada que nós estamos adotando no Brasil, acha que o SIGTAP é a tabela. Não, a tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais do SUS é uma tabela que é publicada. Ela foi publicada, totalmente revisada em 2008, e a partir daí, todo mês é feito o chamado TXT, que é um processo informático, não é? E que diz, olha, a tabela vigente é esta, pode ser a mesma do mês anterior, mas todo mês ela é posta no novo TXT no SIGTAP. O SIGTAP é um sistema de gerenciamento, não é a tabela. Estão chamando a tabela de SIGTAP. É sistema de gerenciamento da tabela. Tá? Então, somente a SAI é que pode alterar, modificar, ou excluir, ou incluir nesta tabela, por meio de uma portaria. Nada vai entrar, sair ou se alterar nesta tabela se não houver uma portaria. E não importa
se aquele procedimento é da atenção primária, se é exame, é da vigilância epidemiológica, não importa. Se é para a Anvisa fazer tal coisa no sistema, não importa. Somente a SAIS é que publica a portaria. Entendi. Tá? Então, isso nós chamamos assim, vamos cuidar agora de incluir na tabela. Que a inclusão, que é que nos sistemas de informação do SUS, é que permite a disponibilização daquela incorporação. Porque a Conitec pode fazer todo o seu processo, o secretário pode fazer todo o seu processo, certo? Chega a publicar em portaria conjunta, a ISCT e a SAIS publicam a portaria conjunta do protocolo, mas se alguém não cuidar de dar nome ao procedimento, fazer todos os atributos dele, e o secretário da atenção especializada não publicar a sua portaria que autoriza mexer na tabela, não vai ter disponibilização. Tá. Eu dou um exemplo para você do chamado marca-passo para diafragmático, para epilepsia. Nós temos o marca-passo cerebral, mas tem um marca-passo que já foi incluído há muito tempo. E até hoje a portaria não sai. Por quê? Porque a logística do uso, o pagamento daquilo, entendeu? Estabelecer os critérios de uso é um processo complexo. A disponibilização significa inclusão na tabela do SUS, na chamada tabela do SUS. E esta tabela do SUS é de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais. Então, é isso, Soraya, os passos são estes. E quando nós incluímos na tabela, como ela faz um TXT mensal, o processo tende a acontecer naquele TXT também. Então, se publica no mês de maio, a disponibilização não é imediata. Por quê? Porque tem de entrar no SIGTAP, certo? Tem de ser incluído no sistema que gerencia a tabela, que é o SIGTAP, e tem de entrar no processamento do registro e faturamento. Se você observar, toda portaria termina com o seu último artigo, se não revoga alguma, dizendo: com efeitos operacionais nos sistemas do SUS, operacionais do SUS, na competência seguinte à data da sua publicação. Porque este é todo o processo, né? É um processo que parece confuso, que parece muito administrativo, mas não. É a garantia do controle interno daquela operação toda e a garantia de que, se estiver na tabela, aí acabou-se. Vai ficar nela até que um outro ato administrativo, por exemplo, a Conitec deliberou, recomendou, foi aceita a recomendação da exclusão de algum medicamento. Aí vem o processo ao contrário, em vez de ser inclusão, é exclusão. Certo? Entendi. E aí, tudo isso, Inês, tem que acontecer naqueles 180 dias. Os 180 dias para cada avaliação da Conitec, né? Então, a tecnologia e o protocolo. É da incorporação até a sua disponibilização. Entendi.
Então, realmente, todo esse processo tem de estar cumprido em 180 dias, mas com um período de prorrogação. Seja dizer, ampliação da faixa etária ou inclusão do CID-tal no procedimento de medicamento. Mas quem prepara tudo é o respectivo departamento operacional. Tá certo? E o protocolo? O protocolo, quem prepara tudo é a subcomissão do protocolo. Fechado todo o processo externo, a subcomissão, que reúne todos representantes de todas as secretarias também, aquela subcomissão fecha o protocolo e encaminha para a edição. Esta edição de protocolo faz o quê? Verifica se está tudo direitinho, se o que é preciso ir para a tabela, ou aquilo que já está, que está dito lá, está tabelado, né? Porque o SUS não vai publicar um protocolo que não dê conta de ter a tomografia que se indica, o exame de sangue que se indica, não é só a tecnologia que foi incorporada. Então, a edição verifica tudo isso, verifica se está conforme as regras do funcionamento e do financiamento do SUS. Se tem dúvida, devolve para a subcomissão. Agora, existem situações que são de um rito simplificado. Vou dar um exemplo. O nosso regimento técnico, o regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplantes é de 2009. E eu, na chefia do gabinete da SAIS, dizendo o tempo todo, desde 2017, mesmo quando eu era diretora do DAED, eu dizia, cadê, onde está a atualização desse regulamento? O transplante perdeu muito doente de leucemia mieloide crônica por causa dos inibidores de tirosina quinase e ficou assim mais disponível para indicação em outras doenças e a própria evolução da medicina. E, no entanto, nós, com faixa etária, com código de CID, com tudo de 2009. Então, o procedimento já existe, não é? Transplante de células tronco hematopoéticas, aparentado, não aparentado, autólogo, para diversas doenças. Aí, hoje você já pode fazer halogênico numa faixa etária maior. Por quê? Porque os processos de suporte melhoraram muito. Então, é preciso alterar a tabela do SUS para alterar a faixa etária daqueles procedimentos. Entendi. Tá? Então, neste caso, não é incorporação, é uma ampliação do uso daquele procedimento. Não tem incorporação. Então, a Conitec aprova um rito simplificado. A própria secretaria específica faz uma nota técnica consubstanciada e é apresentada ao plenário. O plenário, se aprova aquilo, faz um registro de deliberação. Então, só é publicado. Não vai para consulta pública, não segue aquele rito enorme, não é? Fizemos isso, por exemplo, nos transplantes, quando incluímos os códigos da CID de hemoglobinúria paroxística noturna, nos transplantes halogênicos, incluímos das mucopolissacaridoses, 1, 2, 4A e 6, em rito simplificado. Por quê? Porque rigor não é uma incorporação, é a alteração de um atributo de procedimentos já existentes. Então, na verdade, eu vou repetir, são vários passos. O primeiro passo é a incorporação pelo SCTI. O segundo passo é a protocolização
em portaria conjunta e publica tudo, como todo ato de governo tem só de se tornar público. E o terceiro passo é a inclusão na tabela do SUS. Mas lembre-se que é uma tabela de procedimentos, medicamentos, órtese, o que seja tem dentro dessa tabela. O quarto passo é, desta inclusão, prever o SIGTAP, o processo operacional, portaria publicada, incluído aquilo. Aí o departamento que cuida dos sistemas de informação do SUS inclui no SIGTAP, não é? E a disponibilização vai ocorrer a partir da competência seguinte à publicação da portaria de inclusão. Lembrando que isso é para sempre, até que um outro ato do mesmo secretário que cuida dos registros de informação do SUS altere, né? Ou a própria Conitec diga, exclua, ou a própria Conitec diga, altera a idade. Ele não vai fazer por iniciativa própria. Por quê? Porque, por lei, ele tem de seguir. Existe uma diferença, Soraya, entre os processos públicos e os privados. Os processos públicos têm de seguir estritamente o que está na lei. Então, eu não posso, como servidora pública, usar a minha prerrogativa de poder fazer alguma coisa porque eu quero. Tem de seguir o que está na lei. É por isso que, quando nós assumimos um cargo, nós temos de saber para que nós estamos assumindo aquele cargo. São as chamadas competências. Existe o regimento interno dos órgãos do governo. Esse regimento interno está dito o que nós temos de fazer. Se tivermos uma ideia maravilhosa para mudar qualquer coisa, tem de mudar o regimento interno. 4 passos. Entendeu bem os 4 passos, né? Incorporação, portaria da SQT, protocolização, portaria conjunta, certo? Porque todo o processo de elaboração e tudo é o processo que vai chegar à protocolização. Portaria conjunta. O passo 3 é a inclusão, portaria SAES. E o 4º passo é a operacionalização. Porque acho que a gente tem a ilusão que, a partir do momento que a Conitec fez o relatório, né, de recomendação e o secretário falou, ok, tá certo, que a gente fica sentado esperando e que alguém, em algum lugar, está comprando o medicamento e aí eu vou lá na farmácia, né, de alto custo, enfim, onde tiver que ser, retirar ou ver onde é que está meu medicamento e vou levar ele para casa. E tá tudo certo, né? Então, essa lacuna, porque a gente fala muito em Conitec, mas tem um processo todo nesse pós que a gente não olha. E aí depois a gente vai reclamar. Por que depois a gente fica contando, né? Não, a gente põe lá no calendário 180 dias, aí não disponibiliza, a gente não sabe nem para onde ir, né? Aí a gente volta para reclamar, por exemplo, com o Conitec ou com qualquer outro órgão que não é o competente. Então, acompanhar este processo também é importante, né? Para saber o que está acontecendo, onde é que está. Por isso que eu queria fazer essa cadeia com você, para entender. E lembrar, Soraya, que este processo, o 4º passo pós-Conitec, que é a operacionalização, tem suas regras, tem suas leis, tem suas portarias. Está entendendo? E essas são as portarias que versam sobre o funcionamento e o financiamento do SUS. E isso é o que ninguém estuda, não aparece, porque é o operacional, é o nosso trabalho do dia a dia de fazer o SUS rodar. Mas é aquilo que a gente fala, né, Inês? A gente não pensa que nem incorporou, a gente não sabe nem se vai ter o dinheiro ou não,
né? E que isso vai estar refletido nesse processo inteiro. Quanto vai ser comprado, onde, por quem vai ser comprado. Então, assim, isso também fica uma lacuna, que na maioria, e aí como sociedade e paciente, a gente não entende o que está acontecendo nesse processo. Uhum, perfeito. Bem, espero que tenha ficado claro para você, mas se você tiver alguma dúvida, já sabe. Anotou as palavras-chave? Anotei, fiz uma tabelinha aqui. Depois eu vou desenhar o fluxo e te mandar para você corrigir para mim. Primeiro, incorporação. Segundo, protocolização. Terceiro, inclusão. E quarto, operacionalização. São as palavras. Inês, já passamos do horário. Você me cedeu praticamente sua manhã de domingo. Então, queria te agradecer muito pelo seu tempo. Muito obrigada.